Bom dia a todos vocês, meus ouvintes da FM Mundial. Em 95.7 FM e AM 660, estamos nessa rádio há muitos anos, né? Levando o programa Falando com o Doutor a todos vocês que têm algumas dúvidas em relação aos tratamentos odontológicos, que está com vontade de fazer um tratamento, que quer ter a certeza de um sucesso, quer ter a certeza de profissionais responsáveis, não é? E quer ter certeza de estar numa clínica multidisciplinar, onde você vai encontrar especialistas para cada área, não é verdade? Assim como o médico, o cardiologista não mexe com nada que seja da parte, por exemplo, respiratória, que também, na verdade, sim, né? Que conhece o corpo humano como um todo. Mas cada um tem a sua especialidade. Então, dentro da odontologia, temos várias especialidades. E falando em especialista, estamos aqui hoje com o doutor Alexandre Bono Freire. Boa noite, bom dia, Alexandre. Bom dia, doutor Geraldo, é um prazer estar novamente aqui na Rádio Mundial, falando com o doutor, né, no programa Falando com o Doutor. Fazia tempo que você não vinha, cara. Fazia algum tempo já. A gente está envolvido lá na clínica, todos os dias. O doutor Alexandre é patrimônio fundado da Clínica Paga. Já está comigo lá há mais de 15 anos trabalhando na Clínica Paga. Graças a Deus. E o doutor Alexandre faz também cirurgia, é especialista em implantes dentários e faz a parte de prótese, sabe? Foi inclusive protético, né? Já formado em próteses, trabalhava com balcão, depois foi para a faculdade e daí veio trabalhar com a gente na Clínica Paga e faz lá também a parte protética. Exatamente. Junto com a nossa equipe multidisciplinar, é isso aí. Onde nós temos profissionais em todas as especialidades, né? É verdade, verdade. Então, se você precisar de um canal, tem um endodontista. Se precisar fazer qualquer coisa da parte gengival, nós temos o periodontista. Precisar fazer um prótese, protesista. Precisar fazer cirurgia, temos os cirurgiões. Se precisar fazer alguma coisa, por exemplo, de ortodontia, temos ortodontista. Então, cada um na sua especialidade, na clínica, na parte estética, doutor o Alexandre Tateyama, seu xará. Mas verdade. É isso aí. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592, hoje, 6 de abril. Nossa, Alexandre, você já pensou que já foi janeiro, fevereiro, março, já estamos no quarto mês. Nós estamos no quarto mês do ano, como está voando o tempo. O negócio é aproveitar muito o seu dia a dia, não é verdade? Viver o seu dia. O passado já foi, o futuro vem amanhã. Plante para o amanhã, mas viva o hoje. Isso é muito importante. Doutor, o endereço da Clínica Paglia também é importante. Pode falar. Estamos lá no Alto de Santana, há 32 anos quase, na rua Pedro Doll, número 95. Bem conhecido, endereço nobre da Zona Norte, ali no Alto de Santana. Travessa da Voluntários da Pátria, fácil localização, próximo ao metrô. Em frente àquela padaria maravilhosa. Em frente à padaria maravilhosa, que todo mundo que aquilo é um problema para quem não quer ganhar umas gordurinhas, não é verdade? É verdade. E o cheiro que vem para a clínica, então? Nossa. Bom, hoje eu e ele vimos falando no caminho para que nós fizéssemos, como este é um programa de utilidade pública, para que nós fizéssemos alguma coisa que está hoje, que você vê nos jornais, que você vê na internet, que você vê em todo lugar, que é o que é o H1N1? O que é este vírus? Por que ele chegou mais cedo? Por que tanta preocupação e por que muita gente já está morrendo? A gente nem se livra de um problema, é o mosquito do Aedes aegypti, daí já vem a gripe. Olha, eu vou falar para você, como não existem mais as guerras, eu espero que nunca mais existam, é uma maneira de diminuir a população, porque eu não sei o que acontece, juro, não sei o que acontece. E a gripe, a chikungunya, o Zika vírus. O Zika vírus, agora o H1N1. E agora o H1N1 também, Doutor, uma endemia. Vamos falar para o povo, para eles ouvirem, para eles entenderem, aprenderem um pouco como eles devem fazer, o que eles devem fazer. É simples, é fácil demais. Esse bicho, ele morre fácil demais. Mas vocês precisam tomar cuidado. Doutor, vamos lá. Vamos lá. Eu ia perguntar para você, mas perguntar para mim.
O H1N1, esse vírus da gripe, é uma novidade, né? Ele está vindo agora com mais força do que o normal. Mas por que esse vírus está sendo tão comentado pela mídia? Qual é a importância dele? Por que a gente está tendo tanta preocupação com esse vírus? Porque o grande problema dele é uma doença respiratória aguda. E ele difere de uma gripe comum por ser um subtipo distinto do vírus influenza, o vírus da gripe. Então, nós temos duas famílias de vírus influenza. A família A, que conta com H1N1 e H3N2, por exemplo. E a B, que é a gripe mais comum. Então, nós estamos falando da A. E ela tem muita característica envolvendo a parte respiratória. Mas os sintomas não são diferentes da gripe comum. Na verdade, os sintomas da H1N1 são iguais aos das gripes que estamos acostumados. Dor no corpo, fraqueza, mal-estar, pode ter febre alta, tosse, espirros e dor de cabeça. O que acontece é que os sintomas podem ser muito mais fortes e agudos que os de uma gripe corriqueira, e os pacientes costumam sentir muita falta de ar e dificuldade respiratória. Esse é um diferencial dessa gripe. E, doutor, agora a pergunta para você. Se eu mandar a bola, você que segura. E como se pega a H1N1, doutor? Fala para mim. Bom, ele é um vírus de transmissão comum, como os outros vírus de outras gripes também, e muitas outras doenças, como a gente conhece a rubéola, essas doenças que a gente tem de infância são transmitidas da mesma forma, através de gotículas de saliva. Essas gotículas, elas vão se propagar pelo ar através da tosse ou do espirro, essas nuvens de espirro. Então, por que a gente tem, desde a nossa infância, a mãe ensina, olha, quando você for tossir, quando você for espirrar, coloca a mão na frente. A gente ensina isso para as crianças e a gente já aprende desde a nossa avó a ter esses pequenos cuidados. Por quê? Essa é a transmissão mais comum da maioria das doenças. Das gripes normais. Das gripes normais. Mas difere da H1N1 porque a grande transmissão dela não é pelo ar. Aí o pessoal fala, tenho que usar máscara, andar na rua de máscara. Não, o Ministério da Saúde não fala que isso não tem necessidade. Você só vai andar de máscara se você está com a doença. Confirmada, né? Confirmada, para evitar passar para os outros. Mas, na verdade, o grande problema é o toque, é a mão. Tem que lavar muito a mão. Onde você estiver, se você estiver em casa, compre agora aquele álcool em gel, que ele é maravilhoso, gente. Ó. Dá para ter no carro, Dá para ter no carro, dá para ter em casa, dá para ter no trabalho. Eu falei para a Thelma hoje, Thelma, compra isso e põe aqui na clínica. Cada um que chega vai lavar sua mão. É interessante isso, a gente tem que ter este costume. Hoje isso é largamente usado em todos os hospitais. Então, é interessante, então. Agora eu ter algumas dicas, vamos falando sobre a H1N1, que a gente vai, algumas dicas que eu vou passar para vocês. Doutor, se eu estou doente, quando é que eu vou transmitir o H1N1? Isso é bem importante. Bom, ele tem algumas fases, né? E a fase mais crítica dele, na verdade ele tem um período de transmissão de até 10 dias, mas os primeiros 5 dias são os mais críticos após o período da infecção. Depois que a pessoa já está infectada, que ela já começou a desenvolver a doença, os 5 dias iniciais são críticos. É onde ela mais tem a virulência maior, onde ela está transmitindo. Então, toda gotícula de saliva ou de secreção corporal, qualquer que seja, vai estar contaminada com esses vírus. Pode falar. Conforme a resistência orgânica do próprio paciente vai aumentando, a virulência vai diminuindo e a transmissão é menor, mas não menos importante. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado quando sabe que está contaminado. E vocês acreditam, por exemplo, se você uma secreção nasal e você está próximo dessa secreção, alguém espirrou, alguma coisa assim, e você pega e passa a mão. Você sabe que pode, de 24 até 72 horas, esse vírus ficar mantido nesse lugar. Você sabia disso, Alexandre? Não sabia. Muito tempo, hein? Muito tempo, até 3 dias. Então, geralmente, vírus morre muito rápido e esse dura muito.
Dura muito. Então, por isso que lavar a mão é muito importante. Eu tive uma dica, eu recebi um e-mail de uma doutora, de uma médica, e eu achei sensacional. Vou dar uma dica para vocês. Coisa simples, ó, gente. Água morna com sal. Faça de 3 a 5 bochechos por dia. Água morna com sal. Mas não deve ser engolido. Não. Bochecho e cospe. Cospe. É. Certo. Pode também pingar este sal com uma salmoura no nariz. Pingar, uma cuidado. lavagem. Uma lavagem. Cuidado para não ser muito salgado, não queimar sua narina. Mas pode também. Quando você faz isso, ele não aguenta, o vírus morre. E aí ele vai encaminhado, às vezes, para o estômago, e lá o ácido clorídrico acaba piorando mais. Ele mata ele, não aguenta. Ele não é tão resistente, apesar de conseguir ficar nas superfícies até 72 horas. Interessante, hein? Uma dica simples, Simples. barato, qualquer Barato. pessoa tem sal em casa. Então, água e sal, fazer os bochechos, o uso do gel, entendeu? Álcool em gel. Álcool em gel, isso é verdade. E o bochecho com gargarejo com água morna e sal. Agora, quem corre mais riscos com esta doença, doutora Alexandre? Isso é muito importante. Existem grupos definidos onde a doença ela tem um risco maior. Quem seriam essas pessoas? Em primeiro lugar, os bebês, até 2 anos de idade. Na verdade, até os 5 anos de idade, o risco é grande. Quanto mais jovem, menos imunidade ele tem. Ele não teve contato com o vírus. Então, o organismo desse bebezinho não está preparado para receber um vírus tão poderoso assim. Então, ele tem um risco maior. As grávidas, por estarem gestantes, o organismo feminino nessa fase, ele fica todo voltado para a construção dessa nova vida, desse bebezinho. Então ele está fragilizado. Os índios, por incrível que pareça, por serem comunidades isoladas, são muito suscetíveis a essas infecções pelo vírus H1N1. Eles não têm... Eles não têm, exatamente, porque eles não têm muito contato com civilização. Então eles têm uma imunidade baixa. Principalmente os idosos. Esse grupo, por eventualmente já ser portador de doenças crônicas, pressão alta, já é normal o diabetes tipo 2, já nessa fase, acima dos 60 anos, já tem um organismo mais desgastado pelo tempo. Pela medicação, pelo tempo. Uso de medicamentos prolongados. Pela doença crônica. Às vezes fumantes, ex-fumantes, já tem um problema pulmonar crônico de muito tempo. Eles vão ser mais acometidos pelo vírus. Então eles têm prioridade, inclusive, na vacinação, né? Nós deveríamos ter próximo de nossas casas sempre um posto de saúde. Sempre. Então, se você está com febre acima de 38 graus e meio, preste atenção, sente dificuldade ao respirar, ache então uma máscara normal, máscara de pintor, ache uma máscara e vá para esse lugar. Você tem que evitar, nessas épocas, grandes aglomerações, né, de pessoas. Mas vá num posto de saúde. Não vá direto para o hospital. O médico do posto de saúde vai ver se você realmente... Sabe por quê? Os hospitais estão lotados. Lotados. E às vezes... Quem precisa de muito está tomando, o que não precisa está tomando o lugar de quem precisa. Então, os médicos de posto de saúde vão falar, não, você é um caso, vai direto para o hospital, regional, local, mas o ideal é que sejam atendidos nos prontos-socorros próximos ou sistemas de saúde próximos às suas casas. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. No Alto de Santana, na rua Pedro Doll, número 95. É isso aí. Então, eu falei para vocês que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a principal forma de transmissão não é pelo ar, mas sim pelo contato com superfícies contaminadas. Por isso, o uso de máscaras pela população não é recomendado pelo Ministério da Saúde. Entretanto, quem está doente deve fazer uso da máscara sim, quando houver necessidade de contato com outras pessoas para não transmitir o vírus. As pessoas que se deslocam no transporte público, uso do transporte coletivo,
elas têm que tomar cuidado, porque todos os lugares que estão, todas as superfícies de contato onde você segura naquela barra de ferro para subir no metrô, para sair, na escada rolante. Existe aqueles gelzinhos de álcool que você pode levar na bolsa. Isso. Entendeu? Olha, andei de metrô, segura, ela saiu, vai primeiro agora na bolsa, passa o gelzinho. Antes de coçar o nariz, ou antes de levar a mão aos olhos, coisa que a gente nunca deveria fazer, mas às vezes até instintivamente, uma poeira no olho, você vai e leva a mão ao olho. Você pode estar contaminando o seu próprio organismo levando da sua mão o H1N1 para dentro do seu organismo. Agora, então, Alexandre, olha o que eu achei interessante. É possível ser infectado com o influenza A1N1 enquanto está com gripe comum? Não. Um dos motivos para que isso ocorra é a concorrência natural entre os vírus, o que leva à predominância de um em detrimento do outro. Quer dizer, se você já está gripado, uma gripe normal, você não vai ter um H1N1. Agora, uma pessoa pode ter a influenza mais de uma vez, sim, mas não causada pelo mesmo subtipo de vírus, pode ser outro, e nem às vezes num próprio curso, um pequeno espaço de tempo. Isso porque a pessoa fica imunizada pelo subtipo de vírus depois de ter a doença. Também porque o vírus circula mais em um determinado período do ano, por isso que ele é chamado sazonal, e ele se antecipou a chegada, geralmente vem na época do inverno, e ele veio antes, chegou no outono, até um pouco antes, chegou no verão, né? Fim de verão. Fim do verão já tem casos do H1N1. Foi falado que pessoas que vieram da Europa, vieram dos Estados Unidos, trouxeram. Viajaram para regiões frias, onde já tem o inverno, e hoje em dia a gente tem muito isso, né? As pessoas viajam para fora e acabam trazendo na bagagem o H1N1. Agora, a pessoa, Alexandre, que teve influenza, ele cria uma imunidade ao vírus. Esse comportamento é comum em infecções por vírus. Depois de contrair a doença, o organismo humano cria defesas contra o inimigo, não é? Evitando futuras infecções pelo mesmo vírus. Isso não quer dizer que outro subtipo de vírus não pode também causar, não é isso? E a estação do ano, assim como nós falamos, ela é muito importante. Porque no inverno, em virtude das baixas temperaturas e da maior permanência das pessoas em locais fechados, o risco de transmissão é maior. Mas, embora o risco de transmissão seja reduzido antes e depois do inverno, as recomendações para a prevenção dos vírus é que realmente persista, viu? Lavar as mãos, evitar pôr a mão na boca, nos olhos, tudo que o doutor Alexandre acabou de falar. Evitar aglomeração, não é verdade? Quando for tossir, põe a mão na boca, use um lenço descartável, mas o lenço descartável tem que ser lavado todo dia, né? Não é aquela coisa, estou com lenço há 5 dias, daí empresta para o amigo ainda. Limpar sempre a superfície de mesa, telefone, maçaneta e outros móveis e objetos de uso coletivo, bem como ficar atento ao surgimento de casos de doença na comunidade, em ambiente de trabalho ou na escola. Ótimo falar. Minha filha dá aula de inglês numa escola. E as professoras se uniram para que instruísse os pais, fizeram lá um papel, o que deve ser levado, o que deve ser feito, né? Até no preparo dos alimentos, viu, gente? Olha, é importante. Imagine a mãe gripada preparando o alimento. Da família toda, né? Lógico, para a família toda. Ela é um vetor de transmissão. Aí ela pega a fruta na geladeira, a fruta com a mão que acabou de espirrar na mão e pega a fruta para a criança comer, leva para a escola. Então, gente, atenção, muita atenção. Crianças abaixo de 5 anos, pessoas acima de 60 são o maior alvo, É isso aí. Qual é a outra próxima pergunta? Doutor Geraldo, como é que se trata essa doença, o H1N1, a influenza? Qual é o tipo de tratamento que o paciente deve buscar? Na verdade, todo o tratamento que dá-se para uma gripe viral, não é verdade? Tomar cuidado, ficar mais isolado em casa, repouso, não é verdade? Hidratação. Muita hidratação, na alimentação. O que mais que você tem aí? Sobre os cuidados que ele deve ter nessas medidas, sobre os sintomas. Na verdade, me parece que o grande tratamento do H1N1 é a prevenção, né?
A prevenção... A prevenção é o maior meio de você se manter saudável, porque depois que você já está infectado, você vai passar uma semana com a gripe. Na verdade, a H1N1 se cura sozinha, ou todos os casos devem ser tratados com antivirais? Não. A maioria dos casos se apresenta de forma leve, se cura com hidratação, boa alimentação e bom repouso. É isso que eu falei. Então, se você está com essa doença, problema respiratório, vá para o hospital. Isso que eu queria perguntar. Vá para o hospital. Quando eu tiver uma dificuldade importante de respirar, aquela dispneia, aquela dificuldade onde a falta de ar que não é habitual, você apresenta, principalmente o idoso e a criança, onde ele não está conseguindo ter aquela respiração natural, está com uma ventilação forçada, está naquela agonia para respirar, essa pessoa precisa ir ao médico. É verdade, não é? Verdade. E naquele caso, onde o paciente apresente febre próximo dos 40 graus, acima de 38,5, 39 graus, já é preocupante também. Ele tem que passar por uma avaliação médica, não é isso? Porque acima de 39 para um adulto é perigoso. Na verdade, 38,5 já é atenção, 39 é muito perigoso. Agora, doutor, existe um teste para comprovar se estou com a gripe? Existe sim. Quais são? Mostra para mim. Existe o teste de laboratório, né? Onde vai ser feito o exame médico, o exame de sangue, e que vai constatar se existe aquele antígeno do H1N1 circulante na corrente sanguínea. E dá para saber se é o A, se é o AB? Sim, dá para saber. Dá para saber. Bacana. E é um negócio rápido, né? 1h30 está pronto, né? Já está com o resultado na mão. Mas isso é só através do pedido médico em laboratório especializado. Aí faz o exame e você vai ter certeza do tipo de vírus que você tem, que está circulante. Mas o tratamento é o que o Dr. Geraldo falou. Ele é igual para praticamente todo tipo de gripe. A diferença realmente está no quadro clínico. O paciente do H1N1, ele pode ter uma coisa que não é normal em gripe, que seria a diarreia. A dor de barriga, ela acomete também em alguns casos. Uma faixa pequena de pacientes podem sofrer com incômodos gastrointestinais, que não são comuns na gripe comum. Então, foi bom você falar nisso. Se a pessoa tem algum problema gastrointestinal, como diarreia, pode ser um dos quadros do H1N1, mas já é um caso bem agudo. Então, este tem que ir realmente para o hospital. Os pacientes do grupo de risco, como grávidas, crianças e idosos, devem tomar o Tamiflu, que é o Zeltamivir. Esse Tamiflu, antes de tomar, era bom que você consultasse o médico. Normalmente, é preciso tomar um a cada 12 horas por 5 dias, entendeu? São dois remédios por dia. Mas o período pode se estender por uns 10 dias. Mas não é todo doente que precisa do Tamiflu, por isso que eu falo, era bom consultar primeiro o médico. Para os que estão fora do público-alvo e não correm riscos de complicações, o H1N1 pode ser tratado com remédios analgésicos, anti-inflamatórios, até xaropes, entendeu? Cuidado aí com o ácido acetilsalicílico, principalmente se a pessoa tiver aí com um problema voltado, que é o Aedes aegypti, não deve usar o ácido acetilsalicílico. O tratamento ele é um tratamento sintomático. A gente vai tratar da sintomatologia do paciente. Se ele tiver febre, um antitérmico. Se tiver dor, um antiálgico. E assim sucessivamente. Se ele tiver com muita tosse, vai tomar um xarope para controlar essa tosse, para não ser uma coisa muito desconfortável para o paciente. E aguardar passar esse período, que felizmente, num organismo saudável, quando a pessoa não tem outras doenças de fundo, nós chamamos doenças de fundo aquelas doenças crônicas que não existem cura definitiva. Por exemplo, um paciente que tem uma diminuição da sua imunidade pelo HIV, ou um paciente transplantado, um diabético, um paciente que fez quimioterapia ou radioterapia, eles têm a imunidade diminuída. Esse paciente, ele tem que ter uma atenção especial. Então vamos voltar àquela dica, hein? Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Isso no Alto de Santana. No Alto Rua Pedro Doll, número 95. A dica lembra, água com sal, água morna com sal, bochecha, sabe? Não engula, faça o gargarejo e cuspa. Põe um pouquinho no nariz, viu? Lava o seu nariz. Lava o nariz, tá bom? E álcool em gel. E álcool em gel. Lavagem Lavagem das mãos.
Ou seja, higienização de todos os ambientes. Tome muito líquido. Muito líquido. Muita hidratação. E se alimente muito bem, tá bom? Vamos vencer mais esta, com certeza vamos vencer mais esta. Doutor Alexandre, foi um grande prazer ter você comigo. Agora eu estou sabendo que você vai voltar, muitas vezes a voltar comigo. Com certeza. Um bom dia a todos vocês, uma boa semana. Foi um programa muito lindo e prestem atenção no que nós falamos. Muito obrigado pela atenção de todos. Viu? Bom dia. Bom dia.